Olá, olá, comandantes, sejam muito bem-vindos a bordo deste avião chamado o Myers 200D, de uma companhia aérea muito pouco conhecida que é a Myers, entretanto já não existe. Eles foram comprados por uma companhia maior. Esta companhia foi fundada pelo Sr. L. Myers, daí o nome. Fabricaram poucos aviões. Este foi o que foi fabricado em maior número, mas a qualidade dos aviões que eles fabricaram era excelente. Este modelo aqui para o Flight Simulator X foi feito pelo Tim Piglet Conrad, também já conhecido, foi ele que fez o Pilatus PC6 Porter, que nós mostramos aqui. Portanto, em termos de modelos para o Flight Simulator também estamos bem servidos. Vamos fechar aqui então a porta e vamos começar este motor que é aqui a joia da coroa deste avião. Eu vou então aqui para o cockpit virtual. Ele não tem cockpit 2D. O interior do avião está extremamente bem feito e tudo aqui 3D e tudo aqui funcional. Vamos então levantar voo. Vamos pôr aqui flaps. Vocês podem ver aqui os flaps. Portanto, se eu carregar flaps uma vez, nós devemos ir aqui para os 20. Se vocês não tiverem atalhos, o que é aqui exatamente? Flap switch. Nós vamos pôr isto a 50%. Isto é um avião extremamente rápido. Eu já vos vou contar porque é que ele é assim tão rápido. Mas primeiro, vamos aqui levantar voo. Foram feitas cerca de 200 unidades deste avião. Ele está também disponível no FS Economy. Para aviões de 4 lugares, eu julgo que este será a vossa melhor escolha em termos de FS Economy, se vocês tiverem um Flight Simulator 10. Melhor do que o próprio Cessna Skyhawk. O Cessna 172 Skyhawk, aliás, a melhor coisa dele é ser fácil de voar. Daí ser um avião tão usado na instrução. Mas se vocês quiserem um avião de 4 lugares, monomotor, rápido, então ou este ou o Muni Bravo. Mas eu gosto mais do modelo deste até. O Muni Bravo é aquele que já vem com o próprio simulador. Vou tirar aqui algumas RPMs e vamos subir aqui então o nosso trem de aterragem. Isto é trem de aterragem retrátil, daí o avião também ser muito mais rápido do que o Cessna. E vamos aqui ter atenção à velocidade do avião. Eu estou a descer aqui um bocadinho, estou aqui a fazer os trims, nem estou sequer a acelerar o máximo. Também tive aqui um bocado de azar, o estado do tempo, será? Parece que estão aqui umas brisas. Ora, vocês estão aqui a ver, aqui deste lado, isto aqui é o velocímetro, ele está em milhas por hora, não está em nós. Portanto, se nós quisermos saber a ground speed em nós, podemos estar a ver aqui, então, o nosso GPS. Nós já vamos a 140 nós. 140 nós. Este avião é considerado o avião monomotor de aspiração normal de 4 lugares mais rápido. Ele teve o recorde de 220 e qualquer coisa, ou 230 nós. 230 nós. Um avião de pistão, ok? Não é turboprop, é um avião de pistão com aspiração natural, monomotor de 4 lugares. Eu julgo que, pelo que eu vi no site da companhia que o faz, eu julgo que este recorde continua neste avião. Posso estar errado, mas pelo menos é o que eles dizem lá. O avião monomotor mais rápido alguma vez construído. Nós ainda estamos a subir a 1000 pés por minuto e a manter uma velocidade de 141 nós. Absolutamente fantástico. Bem, enquanto nós subimos aqui mais alguns pés, vamos ver o que é que ele tem aqui. Shift 1. Shift 1 tem aqui o nosso querido painel de rádios e transponder. Não tem piloto automático, não. Tem só rádios, transponder e DME. Shift 2 tem aqui o nosso querido GPS de bolso, o nosso Garmin. E é só, extremamente simples. Se fizermos Shift F10, eu acho que também não tem checklist, exatamente, nem tem referências. Portanto, tudo o que nós precisamos, basicamente, está aqui. Vou tentar estabilizar um bocadinho o avião. Tudo o que nós precisamos está aqui 3D. Incluindo o piloto automático. Portanto, se calhar vamos ligar aqui este piloto automático para eu ter aqui mais um bocadinho de liberdade. Ora, vamos escolher aqui, nós estamos agora aqui 2000 pés, 2000 e tal. Vamos escolher aqui se calhar 4000 pés.
4000 pés, portanto vamos ligar piloto automático, altitude, temos que selecionar aqui o heading bug, que está aqui. Portanto, nós estamos a ir para onde? Onde é que está a bússola disto? Aqui, estamos a ir ali para 32. Estamos a ir mais ou menos aqui, portanto vamos pedir-lhe para ele seguir o heading bug. Velocidade vertical, como é que a gente escolhe? Up, down. Isto muda ali, ok. Approach não. Back horse, hold switch. Não sei o que é isto. Navegação. Ok, eu acho que ele já está. Já está a seguir, exatamente. Vou pôr um bocadinho mais de manifold pressure. Eu nem sequer tenho o avião no máximo. Nós estamos a subir quase a 1000 pés por minuto e temos uma ground speed de 140. Este avião é muito rápido mesmo. Portanto, o que é que nós temos aqui? Aqui temos o nosso combustível. E aqui temos o que? Isto está para mudar, tá? Fuel Tank Selector. Portanto, ele tem 4 tanques. Esquerda, direito e auxiliares da esquerda, direita. Pitot Heat. Desligar, não. Alternador. Isto é o Generator, ok. Avionics Master. Panel Lights, vamos ligar. Ok, vê-se melhor. É um bocado claro demais, talvez. Não sei se é por estar de dia ainda. Não sei, parece que é um bocado claro demais. Mas ao menos vê-se bem, não é? Também não podemos ser muito picuinhas aqui no freeware. Pitot Heat, isto é o quê? Há Landing Lights. Landing Lights, ok. Depois temos aqui Fuel Pump. As bombas de combustível. Aqui temos Fuel Flaps. Portanto, já agora vamos ver qual é que é a temperatura do motor. Ora, a temperatura do motor. Aqui está a pressão, aqui está a Oil Temperature. A temperatura do óleo parece estar ali um bocadinho fria demais. Mas nós temos os cowl flaps desligados. Portanto, estamos bem. Não sei porque é que ela está fria demais. Não está no verde, não sei. Que eu saiba, não dá para tirar aqui o manche. Isto é o quê? G-meters reset button, não sei o que é. O que é que tem aqui? Aqui tem o starter, fuel pump, hot air não funciona, cold air funciona. O que é que diz aqui? Isto não é o cold air, isto é navigation lights estão on. Aqui outro, strobe lights estão off. Aquilo não dá, este aqui é o que? Parking brake. Ok, aqui temos a gear up and down. Depois aqui deste lado temos o throttle control. Já agora temos que fazer isto aqui um bocadinho mais lean. Descer aqui a mistura, porque nós já vamos a 4000 pés. Se calhar é por isso que isto estava tão frio, não? Que estranho ele estar assim tão frio. Nós estamos aqui a puxar bem por ele. Se calhar é por ser um avião tão rápido. Deve ser isso. Passa aqui o ar muito rapidamente pelo motor e arrefece-o bastante. Porque nós vamos a 172 nós. 172 nós. Eu acho que ele, em termos de velocidade, bate o próprio Muni Bravo. Não sei, deixem-me nos comentários o que é que vocês acham. Eu acho que sim, eu acho que este avião é mais rápido do que o Muni Bravo e eu nem sequer estou com a potência máxima, ok? Ainda podia ir mais, estão ali a ver a Manifold Pressure, mas não vale a pena. Vamos aqui para os 20 Manifold Pressure, que de certeza que vamos ter aqui uma grande velocidade. Portanto, aqui não há novidades nenhumas, não é? Temos o nosso GPS, tudo funcional. Aqui são as comunicações, bastante parecidos com as do Cessna. Piloto automático, transponder, essa coisa toda. Aqui temos o que? Elevator pitch, ok. Eu costumo usar o meu teclado, o meu atalho, mas também dá propeller control, vamos tirar um bocadinho. Engine gas temperature, isto não dá muito bem para ver aqui, mas se puserem aqui o rato dá para ver o engine gas, exhaust gas temperature. O EGT normalmente é utilizado para vocês saberem se a vossa mistura está ok ou não. Portanto, é tentar ter o exhaust gas temperature aqui mais quente. Ok, isto muito estranho aqui, a temperatura do óleo estar assim tão fresca. E aqui é o quê? CHT. Eu esqueci-me o que era o CHT. E pronto, e é só. Depois tem aqui também os atalhos, mapa, GPS e comunicações. Ok, aqui em cima temos mais uma bússola também funcional. E isto aqui é outside air temperature, portanto está um bocado frio, mas eu já liguei aqui o nosso Pitot Heat, portanto não devemos ter problemas nenhuns. Vamos
aqui um avião extremamente bem feito também aqui por fora. Eu vou desligar o piloto automático só para a gente brincar aqui um bocadinho. Pois é, foi feito pela então Myers, que fez outro avião ainda mais rápido que este, chamado Interceptor, mais avião de uso militar, mas que não teve tanto sucesso como este. Estes foram feitos a cerca de um bocadinho acima das 200 unidades, e depois a Myers foi comprada pela Aero Commander, não é? A empresa que faz o Aero Commander. Muita gente diz que este avião, se tivesse a mesma equipa de marketing que tinha a Cessna, ou melhor, se ele fosse desenvolvido por uma equipa como a Cessna ou a Piper, ele teria produzido milhares de unidades, porque é uma obra-prima da engenharia, não é? Vocês, basta ver, ele é mais ou menos contemporâneo ali do Cessna Skyhawk, mas com uma velocidade de cruzeiro da ordem dos 170 nós, é uma coisa absolutamente fantástica. Portanto, se vocês querem voos em aviões pequeninos, mas querem chegar rápido ao vosso destino, aconselho vivamente a fazer o download deste avião. Eu julgo que o link é da Sim Outhouse, eu vou expor de qualquer maneira sempre aí os links na descrição. Não tenho assim mais a dizer sobre este avião. Muito engraçado, este avião só tem duas pinturas, tem esta aqui azul e tem uma igualzinha, mas em cinzento, duas pinturas ambas civis. Portanto, façam aí o vosso download, experimentem vocês mesmos, deixem um like no meu vídeo, partilhem aí com os vossos amigos que também gostam de simulação da aviação, e não se esqueçam também de ver aí a lista de reprodução com outros aviões freeware que eu trouxe aqui para o canal. Portanto, até ao próximo vídeo, fiquem bem, adeus.